Isso daqui é um videozinho extra, né? Quem quiser assistir o vídeo para valer, o vídeo de verdade aí do dia, é o Crepúsculo dos Ídolos, que essa hora já foi publicado, inclusive. Então é só um videozinho extra, só para eu distrair minha cabeça aqui. E, enfim, impelido aí, um ouvinte tocou nesse assunto e hoje eu acabei de manhã cedo. Eu tenho os horários que eu assisto YouTube. E para mim assistir YouTube é assistir bosta. Eu não gosto de ver coisa séria, nada não. Aí eu vi um videozinho do colecionador falando desse assunto. Eu falei, cara, vamos lá, né? O tal do assunto do Felca e desses conteúdos que estão chamando de adultização, né? Adultização, sei lá. A questão é a seguinte, cara. Como sempre, o ser humano médio, o ser humano massa, o ser humano rebanho, o ser humano neurótico burguês e principalmente o empesteado emocional, porque esse vídeo tem tudo a ver com Wilhelm Reich, tudo a ver com a série que eu fiz sobre peste emocional. Tem a playlist aí no canal para quem tiver interesse de assistir. São uns 8 ou 9 vídeos aí a respeito desse assunto. Tem tudo a ver porque, como sempre, o homem massa, o Chandala, o filho de mil pais, ele, não por coincidência, se preocupa com aquilo que não deveria ser o foco principal da questão. E por uma causa muito, muito lógica, que é ele faz parte do problema. E ele quer retirar-se do problema, tanto para ficar com a consciência leve, como para também se aproveitar da parada. Por quê? Porque o negócio é o seguinte, cara, vamos lá, vamos por partes, né? Pedofilia. O próprio nome aí já diz. Pedofilia é uma parafilia, que significa o quê? São desvios da sexualidade natural e saudável. Uma coisa são fetiches, preferências. Outra coisa é a parafilia. A parafilia, ela vincula. Então, duas características aí. A parafilia vincula a sexualidade a um desvio e, o mais das vezes, pode ser que sim, pode ser que não, mas o mais das vezes, ela vai se tornando compulsiva. A pessoa não consegue não fazer aquilo. Exemplos de parafilia, que é uma doença, um desvio. Tá? Exemplos de parafilia. Hoje não pode falar, homossexualismo é uma parafilia. Sabia disso? É uma parafilia. Pedofilia, como o próprio nome diz, é uma parafilia. Existem outras que eu não me recordo o nome, né? Na época que a gente estuda para concurso de delegado, é que você fica decorando, que cai na prova de medicina legal, essas coisas. Mas exemplos de parafilia aí são pessoas que se excitam com estátua, pessoas que se excitam com mendigo, pessoas que se excitam de fazer sexo em público, pessoas que se excitam de estar sendo observadas, pessoas, enfim, tem pessoas que fazem sexo com cadáver, que é a necrofilia, que existe muito. Olha o Jeffrey Dahmer, olha aí o Ed Kemper, para dar dois exemplos famosos aí da literatura mundial, né? O Jeffrey Dahmer e o Ed Kemper. Inclusive o Jeffrey Dahmer tem um filme dele muito legalzinho que se chama Meu Amigo Dahmer, que é baseado num quadrinho, que lá mostra assim legal demais ele adolescente fantasiando o sexo com o cara que corria, o cara morto, né? Parafilia, necrofilia. E qual é a característica disso? Que a gente não pode confundir. Uma coisa é o cara falar assim, nossa, que tesão você de salto alto, eu vou te comer de salto alto, nossa. Isso é uma coisa.
Outra coisa é o cara só conseguir se excitar com o salto alto. Outra coisa é o cara só ficar pensando em salto alto e começar a roubar salto alto dos outros e comprar salto alto. E na hora que ele vai ficar com a gostosona lá, ele fala, ó, veste o salto alto, tira o salto alto. Ele só consegue se excitar com o salto alto. Entendeu? São coisas diferentes. Uma coisa é preferência, é gosto, né, estilo. Outra coisa é a pessoa vincular a sua sexualidade a isso. Sexualidade o que que é? É o pau ficar duro, com a buceta, com o cu, com a boca, né? Enfim. Sexualidade é isso, mas aí o cara tem um desvio ali, né? O cara só fica de pau duro para estátua. Para o cara fazer sexo, para o pinto do cara funcionar, a mulher tem que estar de salto alto, né? E o cara só pensa naquilo, ele fica pensando em salto alto o dia inteiro, tem um desvio, tem uma doença, né? Tem um desvio da sexualidade natural, normal aí. A pedofilia é uma parafilia. Por isso que não adianta você passar pelo sistema penal e prender a pessoa, porque a pessoa não vai deixar de ter a parafilia dela. A não ser que fosse igual nos Estados Unidos, aí prende prisão perpétua, que aí o cara nunca mais mexe com criança, né? Vai ficar lá preso. Agora, o sisteminha penal nosso, o cara vai lá, pega 8 anos, porque é uma coisa que eu distingui aqui, desculpa. Eu pulei etapas aqui, né? Pulei etapas. Pedofilia ou a parafilia. Então, a pessoa se excita sexualmente com crianças. É uma doença. É uma doença. É igual o cara que se excita com estátua, o cara que se excita com animais. É doença, é um desvio. A criança não é um objeto sexual, mas a pessoa se excita com aquilo. A pessoa pode ficar com isso na cabeça a vida inteira e ninguém nem saber, né? Aí a gente tem que distinguir. Uma coisa é a doença que a pessoa tem, e é uma doença. Outra coisa é os crimes que são oriundos dessa doença. Que aí, se a pessoa chega a fazer sexo com a criança, é estupro de vulnerável na nossa legislação aqui. Porque qualquer sexo com menor de 14, qualquer assim, né? Porque já tem decisões que como é que chama o termo em direito? Eu não trabalho mais com isso, eu esqueço. Mas já tem decisões que relativizaram essa presunção absoluta de incapacidade para menores de 14 anos, né? Enfim, mas qualquer sexo feito com menor de 14 anos é estupro de vulnerável. Esse é o tipo penal. Não existe crime de pedofilia, igual falam, né? O fazer sexo com a criança menor de 14 anos é estupro de vulnerável. Esse é o tipo penal. Esse é um crime. Outro crime é o crime que já vai ter lá no ECA, que é o de pornografia infantil. Pornografia infantil. E pornografia infantil envolve, inclusive, se você ler lá no ECA, não somente a nudez e o sexo real entre crianças. E aí, no crime de pedofilia, ó, vamos lá, com calma. Estupro de vulnerável é menor de 14 anos. Então, se eu que sou velho, tenho 40 anos, se eu namorar uma menina de 15 anos e nós consensualmente fizermos sexo, não tem crime nenhum. Beleza? Não tem crime nenhum. Agora, se for imagem ou vídeo, né, imagem, enfim, de nudez ou de ato sexual, aí o crime é menor de 18 anos. Então você veja, a menor de 15 pode ficar comigo. Pode fazer sexo consensual, não é crime. Agora, se ela compartilha uma imagem dela pelada para mim e ela tem 15 anos, é o crime lá do ECA, que se chama, né, de pedofilia aí, mas que é o de compartilhamento de imagens envolvendo nudez ou sexo de menor de 18 anos. É crime. Beleza? E aí, este crime
das imagens é tanto você produzir, e eu estou aqui tirando foto da menina, estou produzindo, quanto armazenar, estou guardando no meu computador imagens de sexo e nudez de menores, quanto eu compartilhar, né? Eu pegar e passar, olha aí essa menina, olha aqui e tal. São os crimes aí relativos ao ECA. E aí a gente chega, calma lá, que as caras de pau, né? Que a pessoa fala, eu nunca produzi. Isso aí você vê demais na justiça. Eu nunca produzi, eu só peguei as imagens, só tô vendo. Como se não tivesse alguém que estivesse estuprando uma criança, né? Como se não fosse nada. Mas enfim. O que tem no ECA que é muito interessante, vocês vão entender por que eu estou fazendo todo esse circunlóquio aí, né? Circunlóquio, sei lá como é que fala. É por causa do seguinte, lá no ECA vai ter muito claro dizendo que não só a nudez e o sexo envolvendo menores de 18 anos é crime, o vídeo e foto. Simular isso também é crime. Então, se você fizer por meio de IA, é crime. Se você pegar as crianças e fazer um teatrinho, não tem ninguém, tá só fingindo, é crime também. Né? E aí a gente chega nessa história da denúncia do Felca e dos caras lá, né? Você vê na cara do cara que o cara não presta, mano. Aquele preto lá com a cara de bichona, você vê que não presta, mano. Numa foto você vê que o cara é bosta, mano. É impressionante. Como é que as pessoas não veem isso, né? Veem sim, e se aproveitam. Mas vamos lá. A questão é a seguinte, cara. Pedofilia é uma parafilia, correto? Eu me lembro aqui de quando eu estudei na Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Dr. Pedro Aleixo, e lá é uma escola voltada à questão do controle, porque o Tribunal de Contas é um órgão de controle externo da administração pública, correto? Então, lá se estudava, lá se estudou, eu sou especialista em finanças públicas por essa escola, diga-se de passagem, que é o seguinte, cara, o controle externo tem um caráter pedagógico. O controle externo tem um caráter de ensinar as pessoas que lidam com a administração pública a não cometerem erros. Sabe por quê? O professor lá, que é um dos auditores lá do TCE, falou muito bem, é o Evandro Guerra, carequinha brabo lá, o Evandro Guerra. Falou uma coisa, cara, que é muito interessante e muito verdadeira. Ele disse, vou falar no português claro para vocês entenderem. Quem é bandido, quem quer roubar, vai roubar. Não há controle que segure o dolo de roubar, de fazer maracutaia. Aí já é questão policial, fez tudo. O controle externo é para ensinar aqueles que querem fazer a coisa certa, mas às vezes fazem errado por ignorância, por erro. Porque o bandido, ele vai roubar. E aí eu torno esse assunto para a questão da pedofilia. O cara que tem parafilia, o cara que tem essa compulsão doentia, mano, ele vai fazer. Vou regular a internet. Tem aí a rede Onion. Tem aí uma rede privada, uma coisa por incrível que pareça, mas uma coisa que o colecionador falou é verdade. Quem diria isso? O colecionador falou uma coisa que faz sentido, que é o seguinte: a Deep Web não é uma internet de difícil acesso. É, mas o que caracteriza a Deep Web é o seguinte: é uma rede fechada de grupos de pessoas. E, mano, quem é pedófilo? Quem é pedófilo? Se ele criar uma rede de pessoas fechadas, dificilmente alguém vai saber via internet aí, né? Por isso que é tão importante os órgãos de controle social. Porque, por exemplo, igual eu moro num condomínio. Se eu fizer um condomínio dos pedófilos, aí todo mundo vai compartilhar as coisas, um vai emprestar o filho pros outros e tal. Cara, numa rede fechada, quem vai saber disso? Quem vai descobrir isso?
Sacou? Na vida real, os órgãos de controle social vão saber, porque você tem escola, você tem posto de saúde, por isso que é tão importante ter um sistema público de escola, por isso que é tão importante não existir homeschooling, seus retardados, seus mongoloides, porque o homeschooling é fecha a criança dentro de casa e ninguém vai saber o que está acontecendo, é isso que é o homeschooling. E por que eles defendem? Por que eles defendem o homeschooling? Por quê? Por quê? Né? Junta 2 e 2 aí que você vai descobrir que é 4. Né? Mas voltando ao tema da internet, como bem disse o colecionador, por exemplo, a Rede Onion, o VPN, é muito fácil as pessoas criarem um grupo fechado de doenças, de crimes doentios contra a criança. Então, quem quer, quem é doente, dá um jeito. Dá um jeito. Dá um jeito. A grande questão, e aí vamos lá, é a sociedade. Por quê? Uma coisa é o pedófilo que já está tomado pela doença, pela compulsão. Ele está cometendo estupro de vulnerável. Ele está armazenando conteúdo envolvendo imagens de nudez e de sexo de crianças e adolescentes. Ele já está naquela parada. Ele já rompeu o limite. Uma coisa é esse cara. Outra coisa é o seu pai, o seu tio, o seu irmão, você que assiste conteúdo tipo do cara lá. Fazia, que eu nem sei, é Ítalo? O Ítalo. Tipo você que assiste o Ítalo. O cara é milionário. O cara tem mansão. São milhões de tiozinho, Zezinho, Huguinho, Luizinho, que assiste Ítalo. Você assiste, seu pai, seu avô, seu tio. A sociedade é sexualmente doente. E quando estoura esse caso do Felca, os olhos se viram para o pedófilo. E pedófilo como aquele cara que pratica, que executa, que consuma os crimes relativos a essa parafilia, que são o quê? O estupro de vulnerável, a produção, armazenamento e não sei o que de conteúdo envolvendo nudez ou sexo de criança e adolescente. Já, o foco vira para aquilo. E se esquece que se Ítalo produz conteúdos de simulação de teor sexual, é porque milhões de brasolinos se jactam com esse tipo de conteúdo. Essa questão da sexualidade doentia e mórbida do brasolino, do cristão, do ocidental em geral, não é discutida. Foca-se os olhos para o cara e esquece que tem um séquito, milhões de pessoas, seu pai, seu avô, seu irmão, seu tio, você, que assistem isso e se comprazem com isso. É a cultura da sexualidade mórbida e do moralismo sádico, como bem dito pelo Wilhelm Reich. E se você quer saber mais, veja lá minha série de vídeos sobre o Wilhelm Reich, sobre o burguês neurótico, a personalidade genital, que é sadia, e o empesteado emocional. Veja lá, tem tudo a ver com esse assunto que nós estamos vendo agora. E por que o foco é voltado para o Ítalo que produz e não para a sociedade
que consome esse tipo de conteúdo? Porque a sociedade quer continuar consumindo esse tipo de conteúdo. A sociedade, ela tem essa doença da sexualidade. E é o grande pêndulo. Porque o pêndulo vai lá pro lado do as novinhas, as preparadas, as popozudas, né? Lembra aquela música? Não, era as cachorras, né? Falava, enfim. Mas tem várias músicas aí de sertanejo, de funk, que fala esse negócio da novinha, não sei o quê. Vai lá pra novinha, mas aí os que ainda não caíram para a doença compulsiva e tudo, os que ainda estão no limiar da normalidade, né, que tem aquela cisão, né, mas ainda não, porque a cisão tá aqui, né? Aí quando de si tem a cisão. O cara é moralista, cristão, família, não sei o quê, mas ao mesmo tempo se excita aí com essas questões de criança, infantis e tal, né? Ele fica nesse preso aqui, ó. O doente que pratica os crimes, o criminoso, ele já discindiu, ele já foi para um lado, né? Os saudáveis vão para o lado da sexualidade natural, que é o quê? Eu não vou entrar no. Vou falar homem e mulher, né? Mas sem querer ofender ou querer dizer que o homossexual é doente, tá? Um homem que se encontra com uma mulher e que ambos, homem e mulher, nas suas interações físico-químicas, tudo, ficam juntos, né? Por quê? Por que que a prática de sexo com crianças é putaria, é crime, é uma coisa doentia, é uma coisa mórbida, uma coisa que não é simplesmente um crime escrito no papel, mas é um crime natural, vamos dizer assim. Sabe por quê? Porque a criança, ela não expressa a sua voluntariedade igual um adulto. O adulto que se excita e que, entre aspas, seduz uma criança, está se valendo de uma relação completamente disfuncional e desproporcional. Uma coisa sou eu, com 40 anos, encontrar uma mulher de 35, uma mulher de 50, uma mulher de 60, enfim. E a gente troca uma ideia, sente um clima, vamos lá e faz. É um encontro de igual para igual. Outra coisa é uma criança que está sujeita a diversas impressões, está sujeita à figura de autoridade, está sujeita à figura paterna, à figura materna, está sujeita a uma falta de conhecimento do mundo circundante. É uma relação de dominação. Tanto é que pode ver, e eu vou dizer de novo, pode ver, todo pedófilo criminoso que ultrapassa essa linha é frouxo, cara. São uns cara frouxo, afeminado, uns cara frouxo. Pode ver, mano. Esse Ítalo é um grande exemplo, basta olhar na cara dele aí. Agora, quem mexe com o sistema penal e infelizmente tem que se deparar com esse tipo de crime, com esse tipo de criminoso, é batata, mano. Pode ver, eu garanto. É só olhar. Por quê? Porque eles se excitam nessa questão da disparidade entre o adulto e a criança. A criança é facilmente dominada. E dominada não só fisicamente, mas emocionalmente. É como se fosse você jogar um joguinho no very easy. A criança é very, very easy. Isso. É só chegar e levar. Por isso que é um crime natural, vamos dizer assim, né? Que independe de códigos penais e tudo. Por isso que, se viesse uma revolução Bolsonaro no Brasil e se extinguisse esse tipo de crime, falasse, não, as pessoas são livres para fazer, as pessoas são livres, as crianças são livres, isso é contra a liberdade de expressão, liberdade de corpo. Ainda que deixasse de ser crime, as pessoas saudáveis jamais se excitariam com criança. Jamais.
Porque não é uma questão de pode ou não pode. É uma questão de que, da mesma forma, a parafilia, você vai comer estátuas, vai esfregar o pau na estátua, mano? Você vai comer galinha? Vai enfiar o pau na cadela? Ah, deixou de ser crime. Ah, então eu vou comprar um cachorro para eu comer. É a mesma coisa, cara. Mas a sociedade brasolina é doente, é sexualmente doente. É uma sociedade criada sob valores cristãos que negam as necessidades animais, corporais, né? Uma sociedade no qual os jovens são induzidos a achar que ficar no FAP é virtude, é vantagem. Nega-se os impulsos, os instintos, os desejos, as necessidades corporais, nesse caso principalmente sexuais. Essa energia existe, cara. Independente que você queira ou não, de alguma forma ela vai ter que se extravasar. E diga-se de passagem, dando um pulinho no Wilhelm Reich, se ela de alguma forma não se extravasar, olha o câncer aí. Mas aí é assunto para o Wilhelm Reich. Leia lá, né? Que o homem foi até preso por conta dessas coisas aí, foi tido como louco. Mas enfim, uma sociedade doente. A sociedade é sexualmente doente. O problema não é o Ítalo. Aliás, o problema é o Ítalo, sim. Ele é um problema. Mas em relação à produção de conteúdos desse tipo, conteúdos que são jogados na surface da internet, são jogados aí no YouTube, para qualquer um ver, para sua vovó, para seu vovô ver, o problema não é só o cara produzir. O problema são as pessoas consumirem isso. E as pessoas consomem isso. Repito, seu chefe, seu irmão, seu pai, as pessoas assistem. O cara é milionário. O cara é milionário, tem uma mansão, tem tudo. Por conta desse tipo de conteúdo. A sociedade é doente. E não é interesse discutir a doença da sociedade. Repito, eu falei no Wilhelm Reich, vou falar de novo. Aqueles países do norte da Europa, que Zeus os guarde. Lá na Noruega ou na Dinamarca, agora eu não lembro qual país, tinha um programa infantil, de criancinha, 4 anos, 5 anos, que mostrava lá o caralhinho conversando com a bucetinha, conversando com a bundinha, com o cozinho, e o cocôzinho falava, e o xixi, não sei o quê. Mano, educação sexual, cara. Educação sexual. E não só educação sexual, como saber que a sexualidade existe. A sexualidade faz parte do ser humano e faz parte das crianças também. Do mesmo jeito que a criança desenvolve todas as suas funções humanas, a sexualidade também é desenvolvida pelas crianças, também faz parte da infância. E isso é preciso ser tratado, e tratado de forma muito séria, tratada de forma muito transparente. A quem interessa que a criança não saiba de coisas sexuais? A quem abusa da criança, é lógico, seu imbecil. Quem que interessa que a criança fique ignorante de questões sexuais? O abusador. Só interessa pro abusador, cara. Aí esse sketch, sei lá, esse programa infantil lá da Noruega, eu vou dizer que é Noruega, né? Mas ou é Noruega, ou Suécia, ou Dinamarca, é lá do norte da Europa. Escandalizou o Brasolino. Como é que pode um caralhinho conversando com a buceta no programa infantil? Cara, a criança tem pinto, a menina tem buceta. Vai desenvolvendo à medida que você vai crescendo. A puberdade vem, começa os pensamentos de sexualidade, tudo. E a criança fica imersa na maior, mais pura ignorância. A quem interessa essa ignorância, seus cuzão? Aos abusadores. Os caras que abusam. E o abuso já foi assim, até normatizado. Quem não se lembra, há pouco tempo atrás, o pastor falando que dava beijo na boca da filha e falava, ai, se eu te pego, e falava, vou falar com o namorado dela, ó, esse aqui eu peguei primeiro. Da própria filha, mano.
O pastor na igreja e o povo rindo. E a discussão disso é voltada para o cara que produziu, mas não se volta para a sociedade que consome. Por quê? Porque os deputados, o senador, você, o seu pai, a sua mãe, todos consomem isso, cara. Acha bonito. É simples assim. Uma sociedade doente, cara. Tirem as crianças da sala, sabe? Por isso que essa bosta desse ocidente cristão é esse lixo, cara, que a gente vive. Essa bosta que dá vontade de se enfiar no buraco e ir embora, cara. Eu tava ouvindo a música do Slayer outro dia, Exile, diga-se de passagem. Mano, é minha música, cara. Eu vejo você, eu tenho vontade de enfiar um tiro na minha cabeça, cara. Sabe? Eu tenho vontade de me matar. Porque eu não posso te matar. Como é que eu vou matar 5 bilhões de pessoas? Né? Já teve quem tentasse, né? Já teve quem tentasse, mas não deu certo, não conseguiu, né? O pessoal cuzão não deu conta. Sabe? Dá vontade de ir embora, cara. Eu vejo essas coisas, me dá um desespero, cara. Me dá um desespero. E eu vejo, é tão simples as coisas. Eu tenho um filho de 16 anos, vai fazer 17 anos agora. E ele não passa por essas paradas, mano. Sacou? É outro nível. É outro nível. E aí que eu penso, cara, que não é simplesmente questão de sociedade. Tem um algo a mais aí. As pessoas são diferentes. E as pessoas que são diferentes, pro lado saudável, são forçadas a se adoecer ou cair no ostracismo. É muito triste, cara. Eu vejo essa questão do Felca, não sei o quê, e para onde a discussão vai se virando, e cara, a sociedade é de doentes. A doença se alastra e é incentivada. Sabe por quê? Porque eles querem as pessoas doentes. Porque, nesse caso, por exemplo, eles têm parafilia, eles se excitam com crianças, eles querem ver as crianças. Aí faz assim para inglês ver. Ai, vamos punir quem produziu o conteúdo. Óbvio que a pessoa que produziu tem que ser punida. Óbvio que esses conteúdos têm que ser retirados da internet. Óbvio, óbvio que a pessoa não pode monetizar esse tipo de conteúdo, sequer expor esse tipo de conteúdo. Né? Óbvio que a plataforma, o nosso querido YouTube, do que eu estou dizendo aqui, tem responsabilidade nisso. Óbvio. Né? Não, isso aí é o básico do básico. Mas a principal questão que não é tocada é: que sociedade é essa que se excita com isso e que movimenta dinheiro com isso? Né? Isso não é tocado. Por quê? Porque a sociedade é doente e ela quer se valer das brechas e de tudo para poder expor a sua doença. Dorme com um barulho desse. Como diria o Raul Seixas, quando acabar o maluco sou eu. Né? Depois a gente fica com essas ideias, esses desejos de resolver as coisas de uma forma diferente e é tido como doido, né? Pois é, como diria o Ventania, cada louco com a sua mania, né? Uns com estresse, outros com poesia, uns com pedofilia. E tchau.